Olá, amigo, olá, amiga. Eu estou aqui para falar de inteligência emocional, nosso terceiro vídeo da série. E hoje eu falo de um tema muito forte para mim e para você, que é como e quando se formou a nossa inteligência emocional, a nossa estrutura emocional. Essa é a questão, como e quando. Então, para responder, eu vou começar com quando. Talvez seja a pergunta mais fácil. A nossa estrutura emocional, quase toda ela se formou de 0 a 12 anos, de 0 à puberdade. Mas, se nós formos mais profundos, vamos entender que, mesmo a gravidez, a estrutura emocional da mãe influencia a estrutura emocional da criança na barriga. Então, na verdade, a estrutura emocional de uma criança, do ser adulto, minha e sua, se formou da gestação e as emoções que a mãe teve e passou na gestação até a puberdade, aproximadamente até os 12 anos. Então, aí se formou. E isso, muitos sabem disso, muitas pessoas têm consciência disso. Agora vem, talvez para muitos de nós, uma resposta revolucionária, que nos vai dar um entendimento de todos os nossos porquês. Então, como se formou? Veja bem, a nossa estrutura emocional se formou por tudo que aquela criança viu, ouviu e sentiu em termos de amor. Isso mesmo, a criança viu o olhar da mamãe, apaixonada, ouviu a voz doce da mamãe ninando, cantando. A criança sentiu o afago, o afeto, o carinho, o colo. O que a criança viu, o que a criança ouviu e o que a criança sentiu de 0 a 12 anos, repetidamente ou sob forte impacto emocional, produziu a sua estrutura emocional, a sua alta inteligência emocional ou a sua baixa inteligência emocional, decorrendo daí a autoestima. Vamos entender casos? Vamos imaginar essa criança, ela tem 2 anos, 2 aninhos, e o pai vem, está cansado, está exausto, tem dores emocionais, tem traumas que ele traz com ele, e o menino fez xixi na cama dele. E esse pai diz: criança idiota, não faz nada que preste, tira esse menino daqui, vai com grosseria, empurra, põe ele no chão. Essa criança viu. Essa criança ouviu os gritos, os berros, os xingamentos? Sim, ela ouviu. E ela sentiu a forma áspera, ríspida do pai empurrando ela, tirando ela da cama? Sim, ela sentiu. E tudo que a criança vê, ouve e sente, seja repetidamente ao longo do tempo, ou sobre forte impacto emocional, produz crenças. Então, Paulo, quem você é? Quem eu sou? Eu sou toda essa história, essas memórias emocionais. Essas memórias que são produzidas na minha mente em sinapses neurais, registros emocionais, registros fotográficos, registros como um filme do que aconteceu. E aí nós podemos dizer que tem memórias saudáveis e memórias traumáticas na minha história. E essa combinação dessas memórias positivas e dessas memórias traumáticas, combinadas ao longo da minha infância, geraram quem eu sou. Vamos entender isso aqui. Vamos entender crenças. Vamos entender inteligência emocional. Vamos entender autoestima. Vamos entender merecimento. Então você está entendendo que tudo que nós vivemos, vimos, ouvimos e sentimos repetidamente ou sob forte impacto emocional fez assim, ó. Psh. O que é essa metáfora? São conexões neurais, são sinapses neurais, são aprendizados. Aprendizados traumáticos ou aprendizados produtivos que a criança teve e vai levar pela vida inteira dela. Então vamos dizer, no caso anterior, que o pai chegou zangado, bruto, grosseiro e foi ríspido com aquela criança, foi grosseiro com aquela criança. E aí, o que acontece nisso? E ele disse para a criança: você não faz nada que preste, você não faz nada direito, você só me dá dor de cabeça e trabalho, menino ruim. E aí, essa criança, ela viu o pai com aquela cara de ódio, ela sentiu o pai puxando e arrastando ela da cama, ela ouviu o pai dizendo tudo aquilo ali. Então, ela veio a imagem e ali teve aquelas sinapses neurais. E essas sinapses neurais produzem crenças.
Crenças. Qual foi a crença que essa criança teve, entre outras tantas que ela produziu, ali sobre forte impacto emocional? Ela produziu uma crença de baixo merecimento. Uma crença de baixo merecimento. Paulo, e como é que a criança manifesta isso ao longo da vida? Ela vai crescer, essa criança cresce, por causa desse episódio, dessa memória traumática e de outras que vão vir, porque o pai continua sendo o mesmo e provavelmente cometendo as mesmas falhas ao longo da infância dessa criança. E ela cresce. E ela cresce não querendo atrapalhar ninguém. Ela cresce se sentindo inferior. Ela cresce se sentindo errada. Ela cresce sem querer atrapalhar ninguém. Não pede ajuda porque não se sente merecedora. E quando tem uma decisão para tomar, ela toma uma decisão errada na vida dela. Por quê? Porque ela é uma criança má, que não faz nada que preste. O não merecimento está diretamente ligado a um processo de autossabotagem. Toda criança que foi criada se sentindo não merecedora por episódios como esse, ela tem baixo merecimento e com isso ela produz autossabotagem. Ela faz escolhas erradas ao longo da sua vida. E tudo por quê? Por baixa inteligência emocional. Veio da onde? Das suas memórias. Que memórias são essas? Nesse caso, memórias traumáticas que a criança viu, ouviu e sentiu. E quem produziu essa memória? O seu herói. A pessoa que tinha autoridade e credibilidade, o próprio pai, a própria mãe. Então nós estamos entendendo como é que se formou, quando e como se forma, e estamos entendendo também as consequências disso, as consequências dessas memórias, a consequência da nossa estruturação emocional. Vamos ver um caso oposto àquele. A criança de 2 anos, obviamente, uma criança de 2 anos deveria usar fralda, e se a criança vestir na cama do pai, é porque alguém falhou em não pôr uma fralda nessa criança. E tendo consciência, eu já falei de consciência lá atrás, o pai, a mãe tendo consciência disso, quando vê a criança ter feito xixi na cama, eles iriam, vamos lá, a antítese, o oposto, e chega agora, ô filho, neném fez xixi na cama, papai, pode não filho, vem cá com papai, e pega a criança, olha pro xixi, fez xixi, né neném? Pode não, cama do papai, pode não, mas pega com amor, com carinho, vai na criança, lava a criança, limpa a criança, põe a fraldinha na criança, limpa a cama, deixa a criança vendo ele limpando a cama feliz, alegre, e depois limpa a cama, põe a criança de novo no ambiente. E a criança ia entender que aquilo não é agradável, ela ia ver que aquilo não era o ideal, ia ver qual era o ideal, e agora a criança estava provida de meios para agradar papai e mamãe. E o que aquela criança viu? O que a criança ouviu? O que a criança sentiu? Um pai carinhoso, um pai afetivo, um pai que cuida, um pai que zela, um pai que protege, um pai que acalenta, um pai que observa o erro, não fica omisso, mas de uma maneira sábia, cordata, generosa, carinhosa, afetiva. Traz um oposto do que deveria ter sido feito. E a criança vê e a criança aprende. Tudo que a criança vê, ouve e sente, produz crença. Então, nós estamos vendo aqui 2 episódios. No episódio, falta de merecimento. Agora, nesse episódio, auto-merecimento. Auto-merecimento. Por que, Paulo Vieira? Por que o merecimento alto? Porque a criança se viu e se sentiu importante. Ela viu que ela é maior do que seus erros. Ela viu que ela é mais importante do que seus erros. Ela viu que mesmo com aquele errinho, papai continua amando. É como se ele dissesse assim, filho, você é tão importante para mim, você é tão merecedor de coisas boas, que mesmo você fazer xixi na minha cama com 2 aninhos, ou falando com 2 aninhos, papai te ama, papai cuida, papai zela. E ali ia sentir uma criança cheia de merecimento. Uma criança confiante, uma criança segura. O auto-merecimento está diretamente ligado a segurança, a autoconfiança. Então nós estamos entendendo aí, quando se forma? De 0 a 12 anos, em alguns casos, na gestação. Aí se formou a inteligência emocional, a estrutura emocional de uma criança que vai se tornar um adulto, claro, e vai levar para a fase adulta todas as suas dores. Isso você já entendeu. E você entendeu que como se forma a inteligência emocional, como se forma a estrutura emocional, as crenças de uma criança, pelo que ela vê, pelo que ela ouve e pelo que ela sente. Então você está entendendo e você está vendo o quão sério é isso,
o quão sério, o quão importante é isso na vida de uma criança. A reação de pai e de mãe, os heróis de uma criança, os semideuses de uma criança, na abordagem que ele vai ter com ela. Lembrando, o que o pai fizer, o que a mãe fizer, o que o pai não fizer, o que a mãe não fizer, vai ecoar por toda a eternidade. Como assim, Paulo, ecoar por toda a eternidade? Vamos lá. Um grito que eu dei no meu filho, um grito agressivo, um grito injusto, um berro, uma surra, ou um abandono, ou falta de cuidado. O que essa criança viu, ouviu e sentiu foi programada na mente dela, e mesmo que ela esqueça racionalmente, ela vai levar nos seus próprios genes, e vai levar nos seus comportamentos, vai levar nas suas crenças, sua estrutura emocional, e ela vai distribuir essa estrutura de dor, no caso, essa estrutura de desafeto, de abandono, de maus tratos, ela vai despejar ao longo da sua vida nas pessoas ao seu redor, ou nela mesma. E quando ela tiver filho, vai despejar nos filhos. E os filhos nos seus netos, bisnetos, gerações de gerações, impactados negativamente, porque aquele pai era um homem sem consciência, sem controle, cruel ou debilitado emocionalmente, que não sabia o que comunicar ou como comunicar para os seus filhos. E essa comunicação de dor, de raiva, de angústia, essa comunicação tóxica vai entrar na linha do tempo, chegando gerações e gerações na frente, por causa daquele bisavô, tataravô, que tinha o hábito de surrar seus filhos, de espancar, de abandonar, de maltratar, de não cuidar. Então, eu quero, pai, mãe, que você fique atento, você, professor, educador, fique atento ao que eu estou falando. Isso é muito sério. Tá certo? Então, eu quero, se você gostou desse vídeo, dá o teu like. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal, tá tendo uma série tremenda sobre inteligência emocional. E também toca no sininho para você estar sempre sendo avisado. E fica comigo. É uma série tremenda de inteligência emocional. Hoje foi mais um vídeo. E vídeos técnicos, vídeos dentro do que eu posso disponibilizar aqui nesse canal, o mais profundo que é possível. E eu quero que você traga resultados para você, quero que traga mudança, comportamentos. Então, comenta esse vídeo, fala do teu aprendizado. E se é a primeira vez que você está me vendo, diz, olha, Paulo, primeira vez que eu estou te vendo, para eu saber quantos novos de audiência eu estou tendo e ver o impacto que está tendo na tua vida. Fechado, gente? Um grande abraço, Deus abençoe, sucesso!